10h11, de volta com o CBN Campinas, e agora a gente abre espaço para Gustavo Reis, que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e presidente da cidade de Jaguariúna. Bom dia, prefeito. Obrigada pela participação aqui no CBN Campinas. Bom dia, Lilian. É um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. O senhor tem acompanhado muito de perto a situação epidemiológica aqui da nossa região por conta do Conselho de Desenvolvimento. Como é que o senhor tem percebido a queda na ocupação de leitos da nossa região? Já dá para a gente entender que a vacinação tem realmente refletido nesses resultados? Sim, isso é importante. Na medida em que a gente já está vacinando na região cerca de 80% da população, é natural que a gente tenha uma diminuição no número de contaminados, no número de óbitos e diminuição no número de leitos de UTI. Então esse avanço é importante e só dessa forma, as pessoas fazendo as 2 doses de vacina, é que nós vamos conseguir efetivamente reduzir de maneira drástica a questão do número de contaminados e também do número de leitos de UTI ocupados. Prefeito Gustavo Reis, muito bom dia, obrigado aqui por atender novamente a CBN Campinas. O senhor mesmo citando, né? As 2 doses necessárias, muito necessárias, para que se tenha o esquema vacinal completo, a gente tenha a queda drástica, né? Nos casos, nas internações, nos óbitos aqui para a nossa região. Mas a gente vê ainda na primeira dose que as cidades estão desmobilizando leitos, sendo que há aí uma grande preocupação com a variante Delta, que vem causando novas infecções nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros países que ela vai dominando, né, a situação. Não seria muito cedo em desmobilizar esses leitos de UTI? Eu acho que sim, eu acho que nós temos que ficar em alerta, apesar da queda dos números, nós temos que ficar em alerta. O caso da variante Delta demonstra ter um impacto do aumento de casos significativo. E vai ser necessário a gente definir novas ações e restrições de acordo com o caminhamento da variante Delta. Nós temos que observar como que ela vai se comportar na região metropolitana de Campinas. Até lá, acho que é importante as pessoas se vacinarem, como disse, as 2 doses, continuarem utilizando a máscara, manterem o distanciamento social, evitar lugares fechados, principalmente agora no frio. É bom observar que também nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, recomendou a retomada do uso de máscaras em parte lá dos Estados Unidos devido a essa nova variante. Então, em nota divulgada, o próprio órgão ressaltou que a variante Delta ela é tão contagiosa quanto a catapora. E lembrou que mesmo pessoas vacinadas podem transmiti-la. Então, por isso que nós não podemos desmobilizar esse número de leitos. A pandemia ainda não acabou, os cuidados devem continuar. Na região metropolitana de Campinas existe uma ação conjunta na Câmara Temática da Saúde, que é composta pelos secretários municipais da região, também a Delegacia Regional de Saúde, DRS7 Campinas, e os prefeitos estão fazendo um acompanhamento do plano de enfrentamento da Covid na RMC, e a gente está fazendo um monitoramento constante. Então, a gente ainda não tem, claro, informações se a variante já chegou na RMC, mas é possível que essa cepa Delta já esteja circulando em Campinas, porque São Paulo é muito próximo e as pessoas acabam circulando de um município para outro. Então, na medida agora a gente continuar com as medidas de precaução, é importante a vacinação estar avançando, mas a velocidade do contágio da variante Delta é preocupante. Nós não podemos desmobilizar os leitos de UTI, porque como o próprio Estados Unidos está voltando atrás em algumas medidas de precaução, pode ser que a gente tenha que tomar medidas na região metropolitana de Campinas nesse mesmo sentido. A gente teve a notícia da reclamação do governador João Dória, que disse que o estado recebeu 50% menos de doses da Pfizer pelo Ministério da Saúde. Como é que o senhor tem acompanhado a distribuição aqui na nossa região e essa falta de repasse pelo Ministério preocupa? É possível que nossa região seja atingida também por esse repasse menor que tenha sido feito pelo Ministério da Saúde? Como é que está o acompanhamento dessa questão? Evidentemente que preocupa. Nós não podemos ter nenhum tipo de briga política em questão de saúde. É lamentável que o Ministério da Saúde tenha deixado o estado de São Paulo com menos de 300 mil doses. São 300 mil pessoas que estão deixando de ser vacinadas. Eu espero, com esse posicionamento importante do governador João Dória, em que fez valer o estado de São Paulo e o nosso direito de ter as vacinas, para
para que a gente não fique relegado por uma disputa política em função da gente não ter a quantidade adequada e que merece o Estado de São Paulo e que é de direito. Então, eu acho que é fundamental esse posicionamento que ele teve. Espero que o Ministério possa repor e que não atrase o cronograma que nós temos. Aparentemente, segundo o governador disse, isso seriam já para dia 18, 20 de agosto, que a gente começaria com os adolescentes, com os jovens, com as crianças. Espero que isso não impacte. Também tivemos uma boa notícia aí, que chegou ontem também uma quantidade de 2.000 novos litros de vacinas, de insumos para vacina da Coronavac, para que a gente efetivamente tenha aí a quantidade necessária para toda a nossa população do Estado de São Paulo. E, presidente, prefeito Gustavo Reis, o senhor está neste momento aí em Serra Negra, né, com o governador João Dória. O senhor mesmo citou essa preocupação com a variante Delta, não é possível desmobilizar leitos, porque não se sabe a situação que ela pode causar. Mas estamos há 12 dias das restrições serem praticamente zeradas, né? No estado de São Paulo, só não tem aí a restrição zerada para grandes eventos assim, mas para os serviços e tantos outros, essas restrições serão zeradas. Não é também de causar preocupação, não para o setor de serviço, o setor econômico, mas o papel, a comunicação que isso vai passar para a população de que, tá tudo liberado, então tá tudo normal? Olha, veja, nós estamos há 16 meses da pandemia. No estado, nós já avançamos com a primeira dose em cerca de 80% da população. Existe uma preocupação muito grande da retomada da vida normal das pessoas. As medidas de precauções ainda estão mantidas, como distanciamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel, os cuidados todos. Agora a gente precisa começar a ter uma retomada com cuidado. O governador apenas aumentou o limite de horário de funcionamento do setor econômico de bares e restaurantes, está necessitando, muitos quebraram em função da pandemia, evidentemente tinha um bem maior, que era o dom da vida que a gente estava preservando, mas eu acho que cabe a responsabilidade de cada um. Todo mundo tem que ter autorresponsabilidade. Tem que entender que nós temos uma variante dela, mas também que nós temos uma economia que tem que funcionar. Então, a gente já entendeu como funciona um pouco essa vida que nós estamos tendo, mantendo as medidas de precaução. Se você utilizar máscara e outra pessoa utilizar máscara, vai se contaminar. Mas você vai poder ir a um restaurante, você vai poder ir a uma loja, você vai poder ir a um shopping. As pessoas precisam começar a trazer essa responsabilidade para si e para que a gente possa ter uma quantidade maior, e a vacinação, graças a Deus, aí está quase conseguindo vacinar quase que 2 milhões de pessoas por dia, tanto na primeira dose como a segunda dose e dose única, mas que a gente tem que estar tendo uma retomada da nossa vida. Então, o governador ainda manteve uma medida assertiva e teve um cuidado de não liberar de maneira totalmente, e sim está lutando para buscar vacina, está lutando para a gente poder ter o maior número de pessoas aí vacinadas. Eu acho que era uma atitude importante, uma vez que a gente já teve uma restrição muito forte lá atrás e muitas pessoas não acabaram obedecendo e acabamos tendo a consequência pela falta de vacina naquela oportunidade. E agora eu acho que a gente tem a vacina, é um alento maior para a gente continuar avançando e ter um novo normal. Além da vacinação, claro que é a principal política, né, do enfrentamento da Covid-19, existe por parte do Conselho Regional aqui da região uma articulação com a cidade, com os municípios, para que esse retorno das atividades de turismo, especialmente, porque nós temos aqui uma região bastante turística, inclusive a cidade de Jaguariúna, seja feita de forma ordenada, com fiscalização e o cumprimento das normas dos protocolos de segurança? Sim, a própria Câmara Temática da região metropolitana de Campinas trata esse assunto relacionado à questão das normas de segurança e especialmente, como você bem disse, uma região pujante na questão turística. Muitos municípios restringiram o número de pessoas nos seus parques. O município de Olambra, por exemplo, proibiu o número de ônibus, que aqueles ônibus que vêm ao final de semana, inúmeros ônibus e acabam fazendo aquele turismo de um dia que acabava causando aglomeração. Então ainda não foi liberado totalmente. O próprio Jaguariúna eu só liberei depois de 16 meses, acabei de liberar os parques agora, faz 5 dias, e mesmo assim com limitação, com regras de segurança, máscara, distanciamento, proibindo ainda a prática de atividades esportivas coletivas. Então todos os prefeitos ainda, a grande maioria, não liberou
de maneira plena o turismo e também não liberou de maneira plena o esporte, quer dizer, os esportes coletivos, o futebol, outro tipo de atividade. Então a gente ainda tem essa preocupação que a gente possa voltar a liberar e fomentar o turismo da maneira plena na medida em que a gente consiga atingir um número maior de vacinados. Por isso que ainda todos os prefeitos da região metropolitana de Campinas, ainda na reunião de conselho que a gente debate isso e debate na Câmara Temática também essa precaução e preocupação dessa retomada, ser de maneira segura, de maneira gradativa, mas sendo acompanhada com os olhos na vacina e na variante Delta. E dentre essas liberações, prefeito Gustavo Reis, a gente fala da volta às aulas, né? Muitas cidades voltaram essa semana, Campinas é um exemplo, outras cidades aqui da nossa região ainda postergam essa situação. Como é que o senhor está avaliando, dentro do âmbito regional, a volta dos alunos para as aulas presenciais? Eu acho que tem que ser feita na medida em que a gente, lá atrás, a primeira medida dos prefeitos foi solicitar ao governador, e eu, inclusive, que os professores e os servidores da área de educação tivessem vacinados, ou seja, para que isso fosse feito na medida em que todos estivessem imunizados. Isso foi feito, o governador atendeu o pedido do prefeito. E, posteriormente, agora, com os protocolos de distanciamento, nós colocamos de uma maneira facultativa, não é obrigatória para as crianças voltarem às aulas, e a gente está tendo gradativamente um aumento do número de crianças. Ainda é muito tímido o número de crianças que voltaram às aulas, ainda existe um temor dos pais, mas foi feito através da Câmara Temática também os protocolos para que os municípios se adaptassem a receber as crianças, tendo distanciamento e também tendo distanciamento entre uma carteira e outra, mas também tendo a quantidade reduzida do percentual de alunos nas escolas, colocando à disposição dos professores também as máscaras e obrigando as crianças a entrarem nas escolas com as máscaras. Então, acho que a gente tem que começar. Agora é o segundo semestre, a gente já perdeu praticamente aí o ano passado inteiro do ano escolar, e esse também vai estar comprometido. O primeiro semestre já foi perdido. O segundo semestre também vai estar comprometido, porque nós não temos ainda a obrigatoriedade das crianças estarem nas aulas, e vai estar comprometido porque nós temos que ter toda uma nova dinâmica pedagógica para que a gente possa recuperar esses meses que foram perdidos, e a gente entra em agosto, e logo a gente já está chegando aí, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro já não tem mais aula. Então, mesmo assim, esse período vai ter uma quantidade menor de crianças nas aulas, e que isso tem que ser feito de maneira segura, mas nós temos que avançar. Gustavo Reis, presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, prefeito de Jaguariúna, muito obrigado pela entrevista, essa possibilidade aí durante o evento. Eu sei que o senhor está em Serra Negra com o governador João Dória, e atender aqui a CBN mais uma vez. É um prazer falar com você, Flávio, Líden, com os ouvintes da CBN. Ok, muito obrigado ao prefeito Gustavo